Olá, pessoal! Nessa aula, nós vamos começar a estudar a química dos ácidos carboxílicos e seus derivados. Do ponto de vista sintético, se eu quiser obter um ácido carboxílico, eu posso realizar uma reação de oxidação de álcools para essa finalidade. Então, se eu tratar um álcool com um reagente de Jones, que é o trióxido de cromo, em meio ácido, e acetona como solvente, o meu álcool ele é oxidado ao aldeído e esse aldeído é oxidado ao ácido carboxílico. Isso ocorre porque o reagente de Jones é um oxidante forte. Se eu quiser parar essa reação no aldeído, eu teria que usar um oxidante mais fraco, como por exemplo o PCC, que é o clorocromato de piridínio. Se eu quiser fazer o caminho reverso, ou seja, a redução desse ácido ao álcool, eu posso utilizar um agente redutor forte, que é o hidreto de lítio e alumínio. Já se eu quiser reduzir compostos carbonilados como aldeídos e cetonas, eles são mais fáceis de serem reduzidos ao álcool correspondente. Nesse caso, eu tenho duas opções. Ou eu posso utilizar diretamente o hidreto de lítio e alumínio, que é um redutor forte, ou eu posso utilizar o borhidreto de sódio, que é um redutor mais fraco. O borhidreto de sódio só vai reduzir aldeídos e cetonas. Ele não reduz ácidos carboxílicos e seus derivados. Para reduzir ácidos e seus derivados, eu preciso utilizar o hidreto de lítio e alumínio, que é mais forte. Uma outra rota para eu obter ácidos carboxílicos é através da reação do reagente de Grignard com CO2. Se eu tiver essa reação, ela vai acontecer de forma análoga ao que a gente viu na aula de adição nucleofílica à carbonila. Eu posso tratar essa molécula, o CO2, como se fosse uma carbonila. E o reagente de Grignard, como ele se comporta como um carbânio, ele vai atacar esse átomo de carbono. O par de elétrons aqui fica com o oxigênio. E o que você vai ter como produto é isso aqui. Isso aqui é um carboxilato. Para eu ter o ácido carboxílico, basta eu, no ORCAP da reação, adicionar um ácido para que essa espécie, o carboxilato, seja protonado e me resulte no ácido carboxílico como produto final. Bom, então quem são os derivados de ácidos carboxílicos? Essencialmente, nos ácidos e seus derivados, a gente tem a presença desse grupo que a gente chama de grupo acil. E a estrutura genérica aqui de um ácido ou de um derivado de ácido é basicamente a diferença nesse grupo Z. Então, os derivados de ácidos carboxílicos são ésteres, aletos de ácidos, amidas e anidridos. Todos eles têm esse grupo acil na sua estrutura. Então, se a gente voltar um pouquinho e lembrar de como esses compostos carbonilados, os aldeídos e cetonas, reagiam, de acordo com o vídeo passado, eles essencialmente reagiam via adição nucleofílica à carbonila. E os derivados de ácidos carboxílicos vão reagir
através da substituição acílica. Essencialmente, a diferença entre um e outro, esses compostos carbonilados, ela está aqui, né? Nos aldeídos, aqui era R ou hidrogênio, e nos derivados de ácido, o meu grupo agora é o grupo Z. A diferença entre essas duas classes, ela está relacionada com o potencial desse grupo Z em se comportar como um grupo de saída. No aldeído ou na acetona, hidrogênio e a cadeia alquílica não são grupos de saída bons. E nesse caso aqui, dos ácidos e derivados, eu tenho esse potencial desse grupo Z ser um bom grupo de saída. Por isso é que a reação é outra. Aqui a gente tem uma reação de substituição acílica. E aqui, com aldeídos e cetonas, a gente tinha apenas a adição nucleofílica à carbonila. Então, se a gente lembrar da última aula, aqui o meu nucleófilo é uma espécie que traz com ela um par de elétrons, ataca a carbonila, forma um intermediário tetraédrico, e esse intermediário, como eu não posso eliminar nada dessa molécula, do jeito que está aqui, porque são grupos alquila, né, ou, no caso de aldeídos, é hidrogênio, não posso sair com H-, nem com R-, então a única etapa que resta aqui é a protonação para dar o produto de adição. Por outro lado, aqui nos derivados de ácido, o grupo Y aqui, ele é um potencial grupo de saída. Então, a reação acontece em duas etapas. A primeira envolve a adição do nucleófilo à carbonila, formando o intermediário tetraédrico. Agora, essa carga negativa, par de elétrons do oxigênio, volta e regenera a ligação dupla e expulsa Y, que é o grupo de saída. Então, esse mecanismo ele é composto por duas etapas. A primeira etapa é uma adição e a segunda etapa uma eliminação. Então, o total desse mecanismo te dá uma substituição. Se eu adicionei e eliminei, o global é uma substituição. E ácidos e seus derivados reagem dessa forma, via substituição acílica. Como eu falei, essas funções são exemplos de derivados de ácidos carboxílicos, mas elas possuem uma reatividade diferente. Então, se a gente olhar o comportamento delas com a reação, utilizando aqui a água como nucleófilo, a gente vai perceber que com haletos de ácido, a reação ocorre rapidamente a temperatura ambiente para produzir o ácido carboxílico correspondente. Aqui eu tenho uma reação de hidrólise. Com anidrido, a reação à temperatura ambiente já é um pouco mais lenta. Com éster, na presença de água, a reação ela é bem lenta, precisa de um catalisador. Aqui, no caso, pode ser um catalisador ácido ou base. A gente vai ver lá na frente. E a amida ela é extremamente lenta, precisa de catálise e de aquecimento por tempos prolongados. Tá? Então, a gente pode perceber que, de forma geral, a reatividade está aumentando aqui para cima, onde os mais reativos são os haletos de acila, os haletos de ácido, para reagir via substituição acílica. Então, a gente deve entender agora o porquê dessa diferença de reatividade. E, essencialmente, olhando para aquele mecanismo da reação, a gente viu que
ele acontece em duas etapas. Logo, a primeira etapa consiste na adição do nucleófilo ao derivado do ácido. Então, o que a gente vai ter? É a adição do nucleófilo para formar o intermediário tetraédrico. Do ponto de vista da reatividade de uma carbonila, a gente deve lembrar que esse oxigênio é eletronegativo. Então, a gente pode escrever ele como parcialmente negativo e esse carbono tem caráter eletrofílico. A gente pode escrever que ele está parcialmente positivo. Isso significa que você tem um momento de dipolo aqui, né? E a densidade eletrônica dessa ligação ela não é compartilhada igualmente. Os elétrons estão mais próximos do oxigênio, deixando esse átomo de carbono deficiente em elétrons. Isso aí é a força motriz da reação, né? Por quê? Se esse carbono está deficiente em elétrons, o nucleófilo pode atacar esse carbono eletrofílico. Então, para um sistema ser mais reativo, eu preciso fazer com que esse carbono fique mais eletrofílico ainda, mais deficiente em elétrons. E se a gente observar e comparar os diferentes derivados de ácido, por exemplo aqui, um cloreto de ácido. Bom, quando a gente tem um cloreto de ácido, o cloro é um átomo eletronegativo. Então, ele desloca a densidade eletrônica desse sistema carbonílico, deixando esse átomo de carbono com um caráter mais eletrofílico. Esse carbono, então, está mais deficiente em elétrons, mais suscetível ao ataque do nucleófilo. A gente também deve olhar a contribuição das formas canônicas de Z. Por exemplo, Z pode fazer ressonância com a carbonila. Então, às vezes, Z tem par de elétrons, e esse par de elétrons pode fazer ressonância com a carbonila. Então, a gente tem isso aqui. O cloro tem par de elétrons. Então, o cloro também é capaz de fazer ressonância com a carbonila. Ele tem 3 pares de elétrons aqui isolados. Então, esse par de elétrons pode fazer ressonância com a carbonila. Então, a gente tem essa estrutura de ressonância possível. Só que, como o átomo de cloro é muito eletronegativo, essa forma canônica contribui pouco. Essa forma canônica, a forma da esquerda, ela tem uma contribuição maior. Tá? Então, existe um balanço aí entre a eletronegatividade e o fenômeno da ressonância. Por quê? O fenômeno da ressonância acaba por deslocalizando esses elétrons junto com a nuvem da carbonila e acaba por injetar elétrons nessa carbonila, o que desfavoreceria a reação. Mas, apesar dele injetar elétrons, a eletronegatividade atua na contramão. Nesse caso aqui, do cloreto ou dos haletos,
de ácido, o efeito da eletronegatividade supera a contribuição dessa estrutura aqui. Tá? Então, por isso, essa espécie é mais reativa de todas, comparando com os outros derivados de ácido. Então, foi isso que está escrito aqui nesse slide. Tá? Então, eu tenho a contribuição pelo efeito da eletronegatividade do halogênio, mas eu também tenho a contribuição de estruturas de ressonância. Nesse caso aqui, essa estrutura contribui pouco. Tá? Então, esse derivado é o mais reativo nessa série. Então, se a gente olhar para o outro extremo dessa tabela, né, o extremo seria aqui a função amida. Né? Então, se a gente tem uma amida, que é o extremo, né, da reatividade, o cloreto, os aletos de ácido, são os mais reativos. As amidas são os derivados de ácidos carboxílicos menos reativos. Então, se a gente olhar isso, comparando a eletronegatividade, o cloro é muito mais eletronegativo do que o nitrogênio. Então, esse nitrogênio não vai retirar tanto, né, elétrons assim. Além disso, esse nitrogênio tem par de elétrons livre. E ele pode e faz ressonância com a carbonila. Usei a seta errada aqui. Seta de ressonância. Tá? Para escrever a forma canônica. Ou seja, essa forma canônica aqui, ela é importante. Essa aqui ela é importante, porque esse átomo de nitrogênio, ele não é tão eletronegativo quanto o cloro. Então, dessa série, ele é o menos reativo. Por quê? Esse par de elétrons aqui faz ressonância com essa carbonila. Ele vai na contramão do efeito retirador. Se a gente comparar a amida com o éster, o éster, esse oxigênio, ele é também capaz de fazer ressonância. Acontece que se eu comparar a eletronegatividade do nitrogênio com o oxigênio é mais eletronegativo. Então, ele tem um efeito retirador de elétrons um pouco maior do que o nitrogênio da amida. Bom, se ele retira mais elétrons, ele vai ser mais reativo do que uma amida. Com o anidrido, esse oxigênio também tem o seu efeito retirador pela sua eletronegatividade. Acontece que esse par de elétrons do oxigênio, ele pode fazer ressonância tanto com essa carbonila quanto com essa outra carbonila da direita. O que faz com que esse par de elétrons não seja somente distribuído nessa carbonila. Ele está distribuído nas duas em relação ao éster.
já que ele está distribuído nas duas carbonilas, pela ressonância, essa espécie vai ser mais reativa do que o éster. Por quê? Eu estou injetando menos elétron pela ressonância, nesse caso, porque a ressonância está distribuída entre essas duas carbonilas. Tá? E do ponto de vista da eletronegatividade, aqui eu estou comparando o oxigênio com o oxigênio. Né? Então, em tese, eles teriam a mesma eletronegatividade. A diferença do éster para o anidrido é que a ressonância está envolvida tanto na carbonila da esquerda quanto da direita. Então, essa ressonância injeta menos elétrons nesse sistema carbonílico por causa da dispersão nas duas carbonilas. Logo, o anidrido é mais reativo do que o éster, mas o anidrido é menos reativo do que o cloreto de ácido ou os haletos de ácido. Então, aqui a gente mapeou alguns efeitos relacionados à primeira etapa, né? O que é a adição do nucleófilo àquela carbonila. Quanto mais deficiente em elétrons esse átomo de carbono for, mais fácil é desse nucleófilo ser adicionado ali. Mas se a gente olhar para a segunda etapa envolve, né, a eliminação do meu grupo de saída. Então, se a gente olhar para a segunda etapa, quais são os bons grupos de saída que a gente tem aqui? Ora, o melhor grupo de saída que nós temos é o cloreto. Um éster sairia com um alcóxido, RO-, que é um grupo de saída pior. Aproximadamente igual, né, à hidroxila. E o pior grupo de saída é o NH2-, porque isso é uma base muito forte. Então, tudo leva, né, a nos mostrar que o haleto de ácido é o mais reativo, tanto do ponto de vista da adição quanto da eliminação do grupo de saída, porque o cloreto é um bom grupo de saída para esse tipo de reação. Então, nós vamos aqui entrar nas classes dos derivados de ácidos carboxílicos. E a primeira que a gente vai discutir são os haletos de ácido. Uma das formas de a gente preparar, no caso aqui cloretos de ácido, é reagindo um ácido carboxílico com cloreto de tionila, SOCl2. Tá? Com essa reação aqui, eu faço um cloreto de ácido, liberando aqui SO2 e HCl. Tá? Como exercício, ou até atividade de pesquisa, eu sugiro que vocês procurem o mecanismo dessa reação, tá? Para poder entender como ela acontece. Se a gente quiser preparar brometo de ácido, a gente usaria a mesma reação, um ácido carboxílico, reagindo agora com tribrometo de fósforo, PBr3. Isso vai dar o respectivo brometo. Então, agora nós vamos ver as reações que esses haletos de ácidos são capazes de fazer. Essencialmente, é baseado na reação genérica que a gente estudou, que é a substituição acílica. Tá? Todos eles vão seguir o mesmo padrão, com algumas pequenas diferenças. Essencialmente, o que você vai ter é um nucleófilo atacando a carbonila, seguida da eliminação do grupo de saída, o X-. Tá? No caso aqui, X é o halogênio. Então, se eu reagir um haleto de ácido com um álcool, por exemplo, eu vou formar um éster. Aqui R', né, vai estar presente aqui no fragmento alcoólico desse éster. Aqui é o fragmento ácido do éster. Tá? Então, essa é uma possibilidade. Se eu reagir com água, uma reação de hidrólise, eu volto, né, a ter um ácido carboxílico. Reagindo com água, voltei
para ter o ácido carboxílico. Reagindo aqui com uma amina, por exemplo, eu posso formar uma amida. E reagindo um ácido carboxílico com um cloreto ou um brometo de ácido, eu formo um anidrido. Tá? Só a título de exemplo aqui, para a gente ver como a reação acontece, eu não vou fazer para todos eles, porque são similares, né? A gente pode perceber aqui, tem um esquema de intermediários para explicar a primeira reação. Né? Então, o que acontece? O álcool, né, a função hidroxila, o oxigênio, tem par de elétrons, e esse par de elétrons ataca a carbonila do derivado de ácido. Atacou aqui, utilizei uma seta curva que parte desse par de elétrons em direção ao átomo de carbono. Ligação π CO é quebrada e esse par de elétrons fica com o átomo de oxigênio. Gerei esse intermediário tetraédrico. Agora, qual é a próxima etapa? A eliminação do meu grupo de saída. Então, carga negativa aqui, esse par de elétrons volta para cá, regenerando a carbonila e expulsa esse grupo de saída. Tá? Aqui, nesse vídeo, né, eu estou com um probleminha de compatibilidade, que eu gravei num computador e transferi o PowerPoint para outro sistema operacional. Então, algumas estruturas saíram, né, da sua formatação. Então, aqui tem uma carbonila, uma C-dupla-O. Tá? Então, eu vou, só para ficar mais claro, eu vou desenhar aqui como acontece, mas ali tem um C-dupla-O. Eu vou passar para vocês o PDF, que aí a formatação vem direitinho. Tá? Então, se você tiver aqui a reação do álcool com o cloreto de ácido, par de elétrons do oxigênio e do álcool vai atacar aquela carbonila, vou gerar meu intermediário tetraédrico. A próxima etapa é a eliminação do meu grupo de saída. Então, carga negativa aqui volta, eu regenero a dupla e expulso meu grupo de saída. Então, aqui, formei a carbonila, está ligado ao oxigênio, R do éster, e o hidrogênio ainda do álcool que foi adicionado, mais o cloreto que foi expulso da molécula. Agora, para chegar no produto final, eu preciso apenas perder esse hidrogênio aqui. E meu produto final é um éster, mas aqui ele está protonado. Então, uma espécie no meio que tem a par de elétrons vai abstrair aquele hidrogênio. Cloreto pode fazer esse papel e ele abstrai aquele hidrogênio para formar o éster mais HCl, que é o que está escrito aqui. Tá? Então, esse aqui é um esquema de intermediários para explicar a reação do álcool com o haleto de ácido. Eu sugiro aqui também que vocês tentem fazer um esquema de intermediários para cada um desses casos aqui. Eu não vou fazer para o vídeo não ficar muito extenso e alongar muito, mas é de forma análoga, tá? Seguindo essa abordagem aqui do mecanismo de substituição via adição e eliminação. Primeiro adiciona, depois elimina o grupo de saída. Então, a segunda classe de derivados de ácido que eu queria discutir é sobre os ésteres. Né? Então,
nós já vimos que eles podem ser preparados a partir dos haletos de ácido, como nesse exemplo aqui que eu acabei de mostrar. Só que uma outra reação clássica para a gente preparar um éster é via esterificação de Fischer. E a esterificação de Fischer, ela envolve a reação de um álcool com um ácido carboxílico na presença de um catalisador ácido para dar o éster correspondente mais água. Aqui novamente tem uma carbonila, mas no slide em PDF que eu vou mandar para vocês, elas vão estar aparecendo direitinho. Isso é só o problema da compatibilidade. Então, se a gente olhar aqui um esquema de intermediários para explicar essa reação, por exemplo, ácido acético, tá? Reagindo com etanol para formar aqui acetato de etila, aqui no R, aqui metila. Então, como é que a gente explica essa reação utilizando aqui um esquema de intermediários? Repara que essa reação ela envolve um equilíbrio. Tá? Essa é uma reação reversível. Ela pode ir tanto no sentido da formação do éster, como eu posso ter a reação reversa, que é a hidrólise do éster para formar o ácido correspondente. Então, vamos ver aqui como que ela acontece. O catalisador ácido dessa reação tem uma função específica, que é a protonação dessa carbonila, de modo que esse ácido carboxílico ele fique mais reativo frente ao nucleófilo. Então, se você tiver o composto carbonilado, que era o ácido acético, na presença de ácido sulfúrico, como catalisador ácido, o ácido sulfúrico vai protonar essa carbonila. Quando essa carbonila está na forma protonada, esse átomo de carbono aqui, ele tem um caráter mais eletrofílico. A protonação serve para aumentar a eletrofilicidade desse átomo de carbono. Se eu escrever aqui uma estrutura de ressonância para essa espécie, fica mais fácil da gente enxergar isso. Né? Por quê? Estrutura de ressonância, tá? Para essa carbonila protonada, é essa estrutura aqui, onde aquele carbono tem carga positiva. Ou seja, as duas estruturas contribuem para o híbrido. Então, se eu protonar essa carbonila, eu aumento a deficiência eletrônica nesse carbono, o que favorece o ataque do nucleófilo. Então, uma vez protonada essa carbonila está ativada e ela pode ser atacada pelo nucleófilo. Então, o etanol, que é o meu nucleófilo, vai atacar essa carbonila. Então, o par de elétrons do etanol ataca essa carbonila, eu quebro essa ligação π e o par de elétrons fica com o oxigênio. Tá? Então, depois do ataque do etanol, eu tenho esse intermediário tetraédrico. E aí,
O que ocorre é uma transferência de próton ou com o catalisador, que é, nesse caso aqui, o ácido sulfúrico, mas ele está na forma de bisulfato, ou com o próprio etanol, que está em excesso nesse meio. E aí, o que acontece aqui é uma transferência de próton. Por exemplo, o bisulfato vai abstrair esse hidrogênio para formar ácido sulfúrico, que é o catalisador, e o ácido sulfúrico formado vai protonar uma dessas hidroxilas. E aí, você tem o seguinte intermediário. Aqui houve a desprotonação e agora vai haver a protonação. Então, mais H menos H. Então, qualquer uma dessas duas hidroxilas vai ser protonada pelo meio ácido. Tanto a de cima quanto ou a de baixo. Aí você pode escolher qualquer uma das duas. Então, escrevendo isso, você vai gerar aqui H2O+. Esse aqui agora é o meu bom grupo de saída, que é a água. Então, o par de elétrons desse oxigênio pode voltar para cá fazendo uma dupla ligação e expulsando uma molécula de água. Quando eu fizer isso, o que eu vou gerar é essa espécie aqui. Então, eu expulsei uma molécula de água e gerei o meu éster. Mas o meu éster aqui está protonado ainda. Para chegar no produto final, ele só precisa ser desprotonado. Com isso, alguém que tenha par de elétrons no meio reacional deve abstrair esse próton. Pode ser, por exemplo, a própria água que foi eliminada. Então, a água pega esse próton e o par de elétrons fica com o átomo de oxigênio. Então, você tem como produto final o seu éster H3O+, e HSO4-. Isso aqui tem um equilíbrio aqui. Como ácido sulfúrico é um ácido forte, ele vai deixar a água protonada. Mas seu produto final é o éster mais a água. Aqui, como a gente tem o ácido no meio, ele está na forma de H3O+. Na parte 2 desse vídeo, nós vamos começar a ver a reação de hidrólise, que é a reação reversa à esterificação de Fischer.